Fala aí, pessoal, Joesley Hammer aqui mais uma vez e hoje com a gravação do nosso 7º episódio, é isso mesmo. E hoje para mim é uma honra, porque eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Olha, eu já trabalho junto com essa pessoa e já faz as minhas contas, tá passando de 20 anos. Que eu conheci ela, que a gente tá junto e vocês vão saber quem é. É uma pessoa muito especial mesmo, de verdade. Não tô falando só porque eu conheço, só porque a gente se conhece já faz um tempo, porque a gente trabalha junto, né? Mas porque ela é fantástica, tá? Fantástica como pessoa, como profissional, fantástica no que faz. E já falei demais, né? Deixa eu apresentar para vocês quem que é. Hoje eu tô aqui com a Maria Gorete Chagas, é isso mesmo. Go, seja muito bem-vinda, tá? Para mim é uma honra, verdadeiramente, ter você aqui no nosso podcast. Jô, a honra é minha também, né? Porque, igual você afirmou aí, com tanto entusiasmo, com tanta alegria no coração, eu repito a mesma coisa. A gente trabalha juntos há 22 anos. 22. Gente, ó, só para falar, cortando agora, que eu tinha cabelo na época. Eu também. O Jô como meu personal, né? Meu treinador, meu ajudante assim, em atividades físicas, principalmente. Aí depois a gente foi integrando todo esse nosso trabalho, né? Até chegar assim, a um trabalho profissional separado do personal. E a gente consegue, através disso, fazer nossas palestras, nossas entrevistas. E agora o famoso podcast Joesley Hammer. Joesley Hammer. É isso aí. É o nosso podcast, né, pessoal? Pessoal, verdade. Eu comecei com a Go, a gente começou trabalhando fui trabalhar como personal, né? Na época eu fazia alguns trabalhos como personal trainer. E aí a gente começou a partir dali. Dali a gente foi desenvolvendo um trabalho, uma parceria. Né, a Go trabalha com palestra, desenvolvimento e tudo mais, que ela vai falar aqui. E aí eu comecei a auxiliar ela nesses projetos e a gente está até hoje desenvolvendo e crescendo juntos aí, graças a Deus. Ô Go, bom, já falamos muita coisa aqui, né? Mas vamos voltar lá atrás, vamos começar do início. Vamos, né? Faz tempo esse início. Faz tempo esse início, né? Go, fala primeiramente um pouquinho hoje do que você faz, né? Eu sei que você tem algumas formações aí, me fala um pouquinho das suas formações, o que você faz hoje, como que você trabalha hoje e depois a gente volta lá atrás para ver como tudo isso começou. Tá bom. Hoje eu sou membro associada da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Legal. Né? Trabalho executado assim com arte, a arte com a boca e a arte com os pés, no meu caso. Sim. E há quase 16 anos já, né? Então já faz um tempo. Essas produções artísticas minhas vão para 70 países, é uma associação corporativa, nós somos contratados, né? E a nossa arte vai para 70 países. Então, é gratificante eu saber que tem uma arte minha em outro país, no Brasil. E essa arte acaba chegando na sua casa, na casa de todos que estão ouvindo a gente, né? Como uma adesão, assim, uma adesão de venda, porque a venda desses cartões e calendários se revertem nas bolsas de 800 artistas do Brasil e dos 70 países, né? Que legal, Go. Então é assim, vocês têm essa associação, né? Associação dos Pintores com os pés e a boca, com a boca e os pés, né? A PBP, não é isso? É. Aí vocês se associam a essa associação. Não, ela nos contrata, né? Ela contrata vocês. Ela nos contrata como artistas plásticos, né? Como profissionais da arte. Isso, por isso é uma associação corporativa. Corporativa. Vocês trabalham para ela, então. Uhum. Aí vocês produzem as telas para ela e vocês enviam para a sede. Para a sede, que é na Suíça, né? Suíça. Lá tem um júri e esse júri determina o que vai se tornar cartão, calendário. O calendário desse ano, a capa é minha, né? Ah, que legal. Então, isso é muito gratificante, né? De saber desse reconhecimento profissional. Legal. Aí de lá da Suíça, depois que eles escolhem as telas, eles produzem calendários e os cartões. E os cartões e distribuem. Que são vendidos em 70 países. Show. Muito bom, pessoal. Então, cada artista tem a sua bolsa, né? Cada artista é remunerado pelo trabalho que faz. Legal. Então, é importante a gente ter essas oportunidades, como hoje, de fazer uma apresentação de pintura.
Show, muito bem, é isso mesmo. Agora vai pintar, né? Com a boca e os pés. Não é com as bocas, tá? É com a boca e os pés. Só os pés que é no plural. Muito bom. Ô, Gô, e você também tem... Você não é só artista plástica, né? Você tem outra formação aí também, né? Eu fiz letras, educação artística, trabalhei no Isso. magistério na Unifram por 28 anos, né? Trabalhando com arte e literatura. Eu falo que professora sempre é professora, né? Porque eu Legal. amo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma ex-aluna e senti assim, o quanto a gente foi importante na vida deles e o quanto eles foram importantes na minha vida, né? Foi um Legal. crescimento mútuo de ensinar e aprender. Show de bola. 28 anos, Gô, no magistério? 28 anos no magistério. Vocês vão fazendo as continhas aí. 16 na associação, 28 no magistério. É tempo. E você deu aula só aqui em Franca? Só. Só aqui em Franca. Só na faculdade? Você dá aula em escola também? Eu comecei no Alto Padrão, depois já fui para a Unifram. E lá você se aposentou na Unifram? Aposentei na Universidade de Franca. Muito bem. Ô, Gô, me conta uma história aí. Como que começou todo o processo? Você não é de Franca, né? Não, eu sou de Delfinópolis, Sim. né? Assim, Delfinópolis, mudei para Franca aos 10 anos de idade. Legal. E aí, quando você mudou para Franca, você já era relacionada com a arte? Como que era? Já. Já. Porque eu nasci com o dom, né? Legal. Então, eu lembro de ficar desenhando com os pés, que a princípio eu escrevia e desenhava só com os pés, no balcão da loja do meu pai. Uhum. Essas lojas, assim, em Minas, né, que vendia de tudo, eu adorava ficar no meio daquela bagunça de loja desenhando. Legal. Eu falo que eu não lembro, assim, de brinquedo, eu lembro de lápis de cor. Depois, quando eu fui para a escola, né, a professora muito dedicada, não tinha acessibilidade nenhuma, mas tinha vocação. Legal. A vocação dela, né? Então, ela organizou meu canto e sugeriu que eu começasse a pintar e escrever com a boca. E deu super certo, né? E hoje você escreve com os pés e com a boca também. Pintura com o pé e com a boca. Pintura escrita também. Uhum. Legal. Ô, Gô, me fala uma coisa. Você veio para Franca, você tinha 10 anos. Então, você já pintava. Você não nasceu com o movimento de todos os membros, né? Não. Como que foi essa questão? Porque teve um contexto aí, né? Eu tenho os membros superiores atróficos, né? Paralisados, braços e mãos. E eu nasci com as pernas e pés também. Certo. Só uma pausa aqui, pessoal. Atróficos quer dizer assim, ela tem os membros, mas ela não consegue movimentar esses membros. Ou seja, ela não tem a contração, tem os músculos, tem o braço, mas ele é subdesenvolvido. Ele não desenvolve. Então, ela não consegue flexionar, ela não consegue contrair, ela não consegue levantar, né, o braço. Você tem o movimento de pinça nos dedos, né? O único movimento leve. Mas não bem é leve, bem, né? é bem leve de Isso. pinça. Por isso que eu acho importante destacar o seu trabalho comigo, né? Porque Sim. desenvolveu muito essa minha parte superior, né? Isso, exatamente. A minha mãe brinca, assim, quando a gente está dançando e tem aquelas rodopiadas com o braço, ela fala, nossa, você não tem mais nada nos braços, né? Eu falo, não, mãe, só Deus sabe aqui essas rodopiadas de forró aqui. Verdade. Né? Mas é isso, desenvolveu bastante, né? Isso. Se eu tivesse feito, por exemplo, uma terapia, alguma coisa desde criança, né? Sim. Porque eu tenho amigos na associação que penteiam o cabelo com o pé, põe o pé em cima da mesa, parte a carne, parte a pizza, né? Usa os pés como mãos. Ainda não consegui, não. Com membros superiores. Ainda não, com o inferior, né? Então, eles usam os pés como se fossem como membros se superiores. Fossem membros superiores. Exatamente. Se bem que assim, eu faço bastante coisa assim, né? Verdade. Bom, então a Gô nasceu com os braços e pernas sem movimento. Então, ela não tinha movimento nenhum. Né? Ela não tinha contração, assim como os braços, ela tinha, né, os membros, mas eles não tinham função, né? A função base deles. E aí, Gô? Bom, aí eu falo que Deus, o maior milagre da minha vida é desde criança eu já saber o que é da vida, né? Legal. Eu tinha 4 anos e meio, eu falei para minha mãe que eu queria andar ou morrer. Porque eu sentava, eu lembro, não tinha cadeira de roda, eu não sei porquê, não lembro de cadeira de roda na minha infância. Minha mãe põe um cobertor na calçada
me sentava lá e eu ficava vendo o movimento, desenhando o dia inteiro ali, né? E Ou assim, você já tinha algum movimento leve nas pernas? não, Você não tinha nada. Então não, você eu não era arrastava, carregada. você Eu não... arrastava, Você arrastava. arrastava, né? E eu era carregada, né? Entendi. E Delfinópolis ainda tem até hoje a tradição da festa ao Divino Espírito Santo, né? E meus pais eram os festeiros. Legal. E aquela bagunça de prenda e tal. Eu tive febre durante 3 dias. Eu fazia tratamento em São Paulo, mas eu tive febre lá em Delfinópolis. A minha mãe me levou ao médico, ele falou, não, é febre e tal. Aí no dia da procissão eu dei birra, que eu queria ir, e dei birra e ela pediu para a auxiliadora, que era a minha pajem, me levar, porque ela estava toda acumulada lá de prendas, né? E eu dei um grito, a auxiliadora me soltou e eu saí andando, né? Que legal. Andando como qualquer criança que começa a andar. Entrei na cozinha da minha casa andando, enquanto eles estavam preparando as prendas. Então, aí você imagina, né? A ação do Espírito Santo, né? Ali naquele momento, naquela hora, e atendendo um pedido da criança, que pediu para o pai, e ele falou, deixa ela andar. Você já saiu andando direto, não teve nem a Não, questão de cambalear da não, criança. não, É como se sempre assim, tivesse igual andado, criança então. quando começa a andar, Como se sempre né? tivesse andado ali, já desenvolvendo. E como diz minha mãe, não parou nunca mais. Não parou nunca mais, muito bem. Gô, então a partir daí foi que você começou a iniciar o processo na arte também. Que aí você já andava, já tinha os movimentos das pernas. Aí logo em seguida eu mudei para Franca, né? Comecei a estudar lá no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, lá já participava assim de teatro, tudo que tinha eu gostava de participar, né? Legal. De arte. Depois fui para o IETC. Depois eu queria fazer faculdade, queria fazer cursinho. Ah. Ah. E como todo, não digo assim, adolescente, morre de vontade de morar sozinho, fora de casa, né? E eu falei que eu queria ir para Ribeirão fazer cursinho. Isso. E eu fico assim, imaginando o tanto que meus pais assim, eram proativos, né? O tanto que eles eram atemporais, né? Você quer ir morar em Ribeirão? Então vai, pode ir. Arrumar uma pensão, né? Eu tinha conhecidos que conheciam uma senhora super bacana e tal. Fui morar nessa pensão sozinha. Os funcionários dela, as funcionárias dela que me davam banho, me ajeitava e tal. Fiquei lá 3 meses. Mas foi uma experiência incrível, né? Porque eu sentia assim que era difícil para eu me virar, mas estava me virando, né? 3 meses morando sozinha Aí ali. prestei psicologia e letras, entrei em letras aqui, ainda tinha o Nesp, né, naquele tempo. Mais um tempo aí. E aí eu fiz letras, depois educação artística e semiótica. Aí já fez aqui em Franca já. Já. Muito E me bom. tornei cidadã francana. E se tornou cidadã francana. Muito bom. Ô, Gô, e esse tempo que você morou sozinho em Ribeirão, você estudava lá? Você fez Fazia cursinho lá à durante noite. os 3 meses que Durante você os ficou 3 lá. meses. Muito bem. E nessa época lá, você já mexia com a arte também ou não? Não, lá era só estudar para tentar passar ou psicologia ou letras. Seu objetivo era para passar a eu faculdade. já sabia que eu queria uma das duas. Legal. Bom, aí você foi desenvolvendo, então, depois de lá você voltou para Franca, fez as suas formações. E como que foi esse processo de arte? Você me falou que começou a trabalhar bem cedo, né? Como que iniciou? Você estava aqui, estava lá? Como é que foi essa questão? A partir dos 16, 17 anos, não era profissional, né? Porque eu considero profissional a partir do momento que eu entrei para a associação. Certo. Mas eu já pintava pintura em tecido. Legal. Então, eu pintava camiseta, pintava quarto de criança, cortina, fralda. Naquele tempo não tinha fralda descartável, eu já pintei muita fralda na minha vida. E eu vendia esses produtos, né? Legal. Às vezes eu ia assim na loja, oferecia, deixava em consignação. Então, eu sempre tive essa proatividade assim, de trabalho, né? Show de bola. Além de, depois com 21, eu estava no 3º ano de faculdade quando eu comecei a lecionar. Aí eu já comecei a lecionar, a arte já ficou meio de lado. Eu fiquei 10 anos sem pintar. Vixe. 10 anos. Aí quando eu voltei com tudo. Voltou com tudo. Ô, Gô, me fala uma coisa. Nessa questão, assim, da deficiência em si, né?
Você alguma vez viu isso como uma dificuldade? Como se falou assim, eu sempre fui muito proativa, né? Então, nessa questão, já comecei a trabalhar cedo, já pintava os panos de prato, já saía para vender. Você percebia, assim, alguma dificuldade por causa dessa deficiência? Ou para você sempre foi, assim, natural? Eu tenho, assim, as minhas limitações, mas isso não me impede de eu alcançar os meus objetivos. Não, nunca impediu. Uhum. Eu acho que ela faz parte da minha vida, né? Porque eu não conheci Entendi. diferente. Certo. Então, ela faz parte, ela é natural. Uhum. Ela me completa. Show. Eu acho que ela me completa. Legal. Agora, limitações, é lógico que eu tenho. Preconceito, alguma coisa assim, eu nunca senti na pele, porque eu acho que isso aí é problema da outra pessoa, não é meu. Show de bola. Né? Então, eu sempre, assim, como eu digo, como você disse no início, milagre e milagres, esses são os milagres, né? A gente ficar atenta nessas pequenas coisas que acontecem com a gente. Então, sempre assim. Mas eu considero muito a atitude da minha mãe. Meu pai e minha mãe, né? Mas meu pai morreu muito cedo. Então, minha mãe... Mas ele era um líder. Show. Então, essa parte de liderança, eu acho que ele está inteiraço em mim, né? Legal. Mas a minha mãe, com a sabedoria dela, você mais do que nunca sabe disso, né? Ela sempre soube... conduzir muito bem essa deficiência, né? Sim. Aí passou a ser eficiência. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas a Gu, não é filha única, né, Gu? Não, nós somos em 9, atualmente em 7, né? Porque faleceram 2. Mas eu lembro de criança, a mamãe colocava uma bacia lá e todo mundo juntava e eu também ia e a gente comia lá junto. Então, sempre assim, foi muito natural, né? Sim. Muito natural. Legal. E assim você foi se desenvolvendo, crescendo e ganhando crescendo, o mundo, né, Gu? Foi muito, Não cresceu só muito, desenvolvendo. né? Só desenvolveu. Crescendo em experiência. Crescendo em experiência e proporcional. Eu acho que tem isso é vantagem, porque com os braços curtinhos, eu muito alta, não ia ficar legal. Verdade. Parte estética. Como é que é a arte que aceita isso? Como é que é? Então, Ô, Gô, legal. Aí você formou, você deu aula há 28 anos, depois você entrou para a associação. Faz quanto tempo que você está? acho que 16, 17 anos. 16, 17 anos já, né? Aí ali na associação é que você realmente... E faz mais. Faz. A gente está 20, uns 16 anos, né, Gô? Uns 16, eu acho. Aí na associação é que você realmente profissionalizou a arte. Né? Porque antes você pintava, você... trabalhava ali, vendia os panos de prato, você pintava, já tinha suas pinturas, seus quadros, né? E tal. Mas aí na associação é que você realmente entrou no processo de produzir com quantidade, né? e levar isso para o mundo, né? Legal. Então, assim, as oportunidades surgem e a gente tem a esperteza de não deixar passar, né? Legal. Aí vai para a França, vai para a Holanda, vai para Nova York. Hoje você já expôs, assim, você tem noção de quantos países você já expôs? Quantos países? Onde a sua arte... Presencial? Não, que você expôs que a sua arte está lá. Uns 15. Uns 15, mais ou menos. Por aí. Que você... Porque a minha arte foi, né? Como exposição. Agora presencial, uns 5. Uns 5. Vai inteirar 6 agora. Muito bem. Ô, Gô, e você falou assim, né? Depois que você começou a andar, você não parou mais, né? Que a Dona Dilva tem essa fala, né? Tem. E você foi pro mundo, né? Porque você não fica só aqui em Franca, você sempre tá viajando, né? Até pra gente gravar esse podcast aqui, a gente tá numa pausa que ela chegou de viagem essa semana passada e já tá indo na outra semana. Já tá indo na outra semana novamente. Então a gente tá numa pausa aqui para poder gravar esse podcast. Você chegou de onde, Gô? Mas eu tava de férias, né? Mas Cheguei tá de Porto de viajando, Galinhas. de Porto de Galinhas. Tava, E agora você tava me inspirando no mar. Então eu tava relaxando, né? Não, eu tava precisando de umas férias mesmo, né? E agora você tá indo para Nova York. Nova York. Aí Nova York é a exposição. Eu vou expor uma tela numa feira. Legal. E vou pintar no dia 30. E vou pintar ao vivo. Muito bem. E falando de pintura internacional. Você já pintou, eu sei que você pintou na França. Lá no Carrossel do Louvre, né? 2 vezes, 2016 e 2018, né? Eu expus e
e pintei. Mas aí, quando eu estou na cidade, eu gosto de fazer, fora do trabalho, eu gosto de deixar minha marca na cidade, certo, né? Exatamente. Então, eu vou procurando pontos turísticos, aí eu monto minha barraquinha lá e começo a pintar. Então, eu sempre deixo marcas assim, fora do trabalho. E onde você já deixou essas marcas? Oh, my God. Então, deixei em Paris, deixei na Grécia, deixei no Chile, Buenos Aires, na Disney. Na Disney? Na praça da Disney, eu lembro que eu quero pintar em frente ao castelo. E fica passando guarda, né? Não deixa fazer nenhuma... Eles ficam fazendo ronda, né? Aí, quando terminou o desfile, toda a segurança vai atrás do desfile para socorrer alguma coisa. Aí eu aproveitei e pintei os 10 minutinhos que não tinha ninguém, eu fiz a minha pintura. 10 minutinhos, pessoal, porque a água é muito rápido. Quando você pensa que está começando, ela já terminou. Né? Vocês vão ver daqui a pouco. Muito bem. Ô, Gô, e aí essas suas artes, elas viajam o mundo inteiro, depois elas voltam, né? Os quadros voltam para você também? Voltam, né? Aí eu posso expor, posso vender, né? Onde eu faço as minhas exposições individuais. Agora eu estou com uma exposição na Casa da Cultura, né? Exposição das Mulheres de Março. Legal. Então tem 3 telas minhas. Então é isso aí, né? Muito bem. E quem quer comprar também, no particular ali, é só entrar em contato com você no Instagram, também, né? no site. Legal. Depois a gente já passa aqui os contatos da Gô, pessoal. Ô, Gô, me fala uma coisa. O que você mais gosta de pintar? Eu mais gosto de pintar flores, né? Flores. Aquarela, flores. Mas como os cartões têm muito tema natalino, eu acabo fazendo muitas velas, né? Adoro fazer vela. Então eu parto mais para esse lado mais colorido mesmo, de flores. Legal. E estilo? Meu estilo era acadêmico, agora está ficando mais um acadêmico mais livre, né? Mais pincelado, então vai até um pouco meio impressionista também. E é mais fácil pintar com o pé ou com a boca? Tanto faz, Jô. É que você pinta com os 2 pés, Gô? É com direita e esquerda? Teve um dia que eu tava me dando cãibra no direito, deixa eu tentar com a esquerda. Aí dei umas pinceladas lá. Mas, não, eu acho que não tem, assim, às vezes alguns detalhes eu prefiro fazer mais com a boca, né? E quando é tela bem maior, mais com os pés, porque me dá mais mobilidade. Legal. Muito bom. Mas por quê? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Agora vou fazer pergunta agora. Por que quando eu falo questão de mobilidade, tudo, eu quero que você fale do seu trabalho comigo como terapia corporal. Porque eu acho muito importante isso para as pessoas. Certo. Bom, pessoal, quando a gente começou a fazer um trabalho, né, foi mais direcionado com a Gô, a gente foi avaliar o que ela precisava, né? No início, a Gô, ela não tinha a mobilidade, a desenvoltura que ela tem hoje. Ela pintava, mas ela tinha algumas limitações, né? Não por causa da questão da deficiência, mas por não se desenvolver, né? Tipo flexibilidade, força. Então a gente começou a trabalhar algumas questões nesse sentido, para aumentar a mobilidade, para aumentar o condicionamento, né? Até onde ela conseguia levantar a perna para fazer um determinado detalhe na pintura, né? Então ali a gente foi desenvolvendo várias situações, né? Fortalecimento de perna, exercício para agachamento, força de abdômen, né? Que a gente chama o core, para ela poder ter toda essa sustentabilidade, né? Porque a Gô é assim, ela não só pinta, né? A Gô, ela também faz todo o trabalho no computador, ela digita com os pés, movimenta o mouse com os pés, então tem tudo isso, né? Mesma atividade de casa, né? Isso. Arrumar um quarto, varrer alguma coisa, assim, nesse sentido também, de ficar uma rotina mais normal, né? Exatamente. E devido a essa rotina dela, ela utiliza musculaturas diferentes de uma pessoa teoricamente normal, né? Que usa os braços, por exemplo. Então, como ela não usa os braços, ela usa a boca, às vezes, para fazer algum detalhe ou outro, coisa assim. Então, ela usa uma musculatura diferente, uma musculatura que foi se adaptando. E como ela usa muito essa musculatura, então ela precisa de um condicionamento mais específico, né, para não ter dores aqui, dores ali, ou uma série de outros fatores. E o nosso trabalho foi desenvolvendo dessa forma, né? A gente começou com
com exercícios de solo, e assim foi desenvolvendo até que a gente chegou na dança de salão, né? E é isso, né, Gô? Alongamento, dança de salão, massagem, condicionamento eu acho físico. importante, assim, para mim foi uma vitória, né? Eu caí e consegui levantar do chão, né? Isso. Que eu não conseguia. Era um detalhe, né? Assim, bem específico, que a Gô, como assim, ela nasceu sem o movimento das pernas e dos braços, igual ela comentou no início, que tem amigos que comem com os pés, né? Então ela não teve essa desenvoltura, né, de desenvolver as pernas como mãos, que tem alguns que até substituem, né? Porque ela tinha os braços e ela conseguia ter algum apoio com os braços. Igual eu comentei, às vezes, no movimento de pinça no início. Então, por exemplo, ela não tem uma pegada para segurar a escova, por exemplo, mas ela consegue aparar a escova no braço. E por causa disso, ela consegue apoiar o braço em uma situação e usar a cabeça, por exemplo, para pentear o cabelo. A pessoa que ela não tem os braços, né, geralmente acontece isso com quem não tem ou não desenvolve, então ela usa a perna para fazer isso. Então ela consegue colocar a perna na cabeça, o pé de pegar a escova, o pé de colocar, né? Então ela acaba desenvolvendo o membro inferior ao ponto de se tornar como se fosse um membro superior, né? E isso passa a ser natural. Então ela consegue comer no prato com os pés na mesa, né? A Gô já desenvolveu isso diferente, né? Então a Gô come com a boca no prato e ela tem os braços que ela consegue ter um mínimo de apoio, né? Então são adaptações diferentes, né? Então dentro dessas situações dela foi que a gente desenvolveu um trabalho específico ali, né? Sempre à base de teste, né? Testando isso, testando aquilo, que vai dar certo ou que não vai. E uma curiosidade nesse contexto é que se ela caísse, por exemplo, ela não conseguia levantar, né? Então ela não tinha força abdominal e nem uma forma específica para sentar, por exemplo. Então se ela caísse no chão, tropeçasse e caísse, ela ficava. E já aconteceu uma vez, né, Gô? Já, várias vezes. De cair ali, tropeçar andando na rua, às vezes tropeçar e cair, porque aí entra a questão do equilíbrio também, não ter os braços para parar, então simplesmente caía mesmo. E do jeito que caía, ficava, porque não tinha os braços para fazer o apoio para levantar e nem força de abdômen ou pernas para rolar e sentar e sair dali, né? Então a gente acabou desenvolvendo um trabalho nesse sentido também, mas como defesa ali, né, de necessidades, né, para ela ter mais essa autonomia. E assim foi, até que chegou no ponto dela conseguir sentar no chão e levantar sozinha, né, que é uma coisa assim tão simples teoricamente para a gente, né, para a criança desenvolver, mas para ela era uma limitação que tinha, né? E a gente acabou resolvendo isso, né, Gô? Por isso eu recomendo. Joesley Hammer, terapeuta corporal. Massoterapeuta também. Massoterapeuta, quiroprata e aí vai. Ô, Gô, e voltando a ti, as atividades profissionais, né? Você então desenvolveu a pintura na associação, a pintura viaja aí pelo mundo afora, né? Você faz exposições também pelo mundo, né? Tanto Franca, São Paulo, Rio de Janeiro e diversos países, né? E além disso, você também desenvolveu um outro trabalho, né? Na parte de palestras e treinamentos, né? Uhum. Como que é esse trabalho, Gô? Eu acho é muito simples. Por isso que na chamada eu falei vida, né? Uhum. Eu acho que a minha palestra é a minha vida. Então, as pessoas me conhecem, sabem realmente aquilo que eu estou falando. Então, tem a parte técnica, tem a nomeação técnica, mas tem mais a minha vida mesmo, né? Então, eu tento passar para as pessoas a motivação, a resiliência, o correr atrás, não ficar numa zona de conforto, né? Então, eu tento passar mais isso aí, não deixar passar oportunidades e estudar sempre. Então, mostrar todo esse lado e eu encerro normalmente com a pintura, né? Legal. É isso aí. Agora, a história de vida dela é isso, né? Por isso que eu preferi hoje a gente falar um pouco sobre a história de vida da Gô. Porque a história de vida dela é muito bonita, né? E eu falo pra Gô assim, ela mesma fala isso, né? Eu aprendi isso com ela, né? Que o diferencial dela é a cabeça, né, Gô? É a mentalidade, né? É o jeito que você pensa em relação, eu acho que é Deus na alma, no coração e na cabeça, né? Então, deixar se levar por isso. Então, eu não fico assim, não me intimido, né? Sou tímida, mas não me intimido nesse sentido, assim, de enfrentar a vida, né? De buscar, de correr atrás.
Exato. Então, às vezes, quem me perguntou essa semana, mas você está indo ao trabalho, né? Eu falei, não, eu que arrumei o trabalho para mim, né? É uma coisa que eu aprendi com a Go, né? A Go, ela me ensinou uma coisa assim, se não surge a oportunidade, ela cria a oportunidade. Tem que criar. Né? Então, não é ficar esperando cair do céu, né, Go? Não. Então, você cria a oportunidade, eu crio a oportunidade e consigo transmitir tudo que eu quero passar, né? A minha atividade com a boca e os pés e a associação. Então, a associação, você abriu muitas portas, mas muito, né? Acho assim, meu espaço ficou muito maior com a associação. Legal. E eu podendo contribuir com isso, buscando também novas apresentações, né? Novas oportunidades, Show. Eu estou me enriquecendo e enriquecendo a própria associação. Então, eu estou trabalhando e estou levando todos os meus amigos a serem conhecidos também pela associação. Show. Muito bem. É isso aí, pessoal. Vamos ver a Go trabalhar, né, Go? Vamos trabalhar um pouquinho. Não é só de podcast que vive o homem, né? Não. Mas vamos... Nem só de pintura. Então, vamos mesclar as duas coisas. Pessoal, então a gente vai organizar aqui para ver a Go pintar com a boca e os pés. Bora lá?
Gô, que coisa linda, hein? Isso é um girassol, né, Gô? E por que tantos girassóis assim, Gô? Mas pensando no sentido da existência do girassol, né? Tem a historinha que conta que o girassol procura o sol. Legal. Quando o sol não está presente, um girassol vira para o outro para energizar, para fortalecer, para aquecer. Então eu pensei na equipe, nessa equipe maravilhosa que está aqui hoje. Muito então bom. São vários girassóis, um socorrendo, um aquecendo o e outro. apoiando o outro. Muito bem. Gô, lindo, tá? Maravilhoso. Eu já tinha visto, né? 20 anos, né, Gô, vendo você pintando. Mas sempre é engraçado, porque sempre quando você pinta uma tela é totalmente diferente da outra, né? A gente vê assim os traços, mas é sempre uma coisa exclusiva, né? Não tem como, né? Se é a mesma coisa, sempre tem uma diferença, né? Eu acho que o que acontece assim, em cada momento da gente é surpreender, né? Legal. Você surpreendeu com essa entrevista tão bacana e eu gosto de surpreender também de alguma forma colorida e através das flores. Muito bem, me surpreendeu muito, viu? Não sou eu como a equipe aqui, né? Mas a equipe é linda demais. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui, Hugo. E eu queria agradecer, tá? Agradecer pelo seu tempo, agradecer por tudo, assim, por ter se disponibilizado, tá? Em estar aqui com a gente hoje, trazido um pouco da sua história, um pouco da sua pintura, do teu trabalho, falado um pouco de você. Eu queria que você deixasse seu contato, o pessoal quiser entrar em contato com você para pinturas, palestras, eventos e em geral, né? Qual que é o seu contato? Eu acho que basicamente o Instagram, né? @Gorete Chagas, Gorete com T mudo. Gorete com T mudo, pessoal. Gorete com T mudo. Mas acho que agora o momento é de agradecer essa oportunidade que você proporcionou, né? Que eu acho que é sempre assim de suma importância na minha vida. Legal. Agradecer a essa equipe, agradecer a você e agradecer ao maior artista que é Deus. Amém. Então, através das artes, eu posso transmitir a arte divina. Show de bola, é isso aí, pessoal. Que vocês recebam um pouquinho dessa arte através desse podcast, né? Um pouquinho dessa história, e que Deus possa falar um pouquinho com vocês através da vida da Gô, de tudo isso que ela trouxe aqui pra gente, né? E é isso. Hoje a gente encerra mais um podcast, o nosso 7º episódio, se encerrando. E fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.